Vamos continuar então com a nossa conversa a respeito de conseguirmos visualizar melhor a pessoa de Jesus através de algumas ferramentas que Ele mesmo nos deixou. No vídeo passado eu falei um pouquinho sobre os princípios de meditação na palavra, a importância de meditarmos na palavra para conseguirmos então receber um nível maior de revelação e de conhecimento da pessoa de Jesus. Na verdade, hoje, esse vídeo vai ser algo bem prático. Eu vou estar falando ainda de meditação na palavra, mas eu gostaria de te passar algumas formas de meditar na palavra. E, obviamente, o que eu vou falar para você é algo muito pequeno diante de tantas coisas que existem no nosso meio. Você pode fazer pesquisas, existem muitos materiais, existem muitos líderes que têm nos ensinado a respeito da meditação na palavra. Eu já de antemão eu indico um material da Valnice Milhomens. Ela tem um kit que se chama Escola de Oração, se eu não me engano, e ali no meio desse kit ela faz uma valorização muito grande da meditação na palavra e também da importância da palavra na vida de oração, que inclusive nós vamos estar fazendo um módulo de estudo somente com relação à vida de oração. Mas a Valnice Milhomens tem material sobre meditação na palavra, ela é uma mulher que ama a palavra de Deus. O pessoal do iHop também tem muito material, agora no Brasil nós temos o F-Hop, eles valorizam muito a meditação na palavra. E eu uso também um material, inclusive é um material que eu passo na nossa escola presencial aqui na nossa cidade, do pastor Tim LaHaye. Ele tem um livro que se chama Como Estudar a Bíblia. É um material bem simplificado, onde ele fala a respeito dos livros, ele fala de metodologias, ele dá algumas técnicas de interpretações bíblicas, que eu acho isso muito importante. Então, assim, eu te dei aí já 3 dicas para você poder complementar esse vídeo que eu estou fazendo e para você avançar muito no estudo da palavra. Se você quiser fazer uma teologia, tudo bem, mas você não precisa ser teólogo para encontrar Jesus Cristo na Bíblia, para poder ir um pouco mais fundo na pessoa dele, para conseguir entender o que a Bíblia está querendo te dizer. Na verdade, o que nós precisamos é de dedicação, perseverança, um pouquinho de disciplina, né? E um coração inclinado para ouvir a voz do Senhor. Bom, eu vou falar para você hoje sobre 3 itens que eu considero importante com relação à meditação na palavra e que tem me ajudado bastante. O 4º item que eu vou estar falando no próximo vídeo, eu vou estar agregando a esses 3. Hoje nós vamos falar sobre um diário espiritual, nós vamos falar sobre especificamente o processo da meditação, né? E a questão da leitura simultânea. Com relação ao 4º item, depois eu vou abordar a questão do jejum, que foi uma arma poderosa que eu aprendi, inclusive quem me ensinou muito sobre o jejum foi o Ministério iHop. Eles têm uma visão a respeito do jejum bem direcionado à pessoa de Jesus, e então eu gostaria de estar passando um pouquinho para vocês a respeito dessa orientação, dessa maneira de jejuarmos focados na pessoa de Jesus. Mas isso não será nesse vídeo, isso será um vídeo especificamente eu vou estar fazendo ainda nesse módulo, um vídeo só do jejum. Hoje, então, eu vou falar dos 3 que eu estava falando, sobre diário espiritual, práticas da meditação e leitura simultânea. Eu vou estar lendo um texto que está em Marcos, capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. É muito importante nós lermos e, como eu disse no vídeo inicial, não somente lermos, mas meditarmos e considerarmos. O que é considerar? É você ficar pensando, é você raciocinar, é você procurar sinônimos para as palavras, é você procurar abrir o texto ou expandir o texto, fazendo com que ele mesmo traga outros caminhos, ele te leve a outros versículos, a outras explicações que vão uma complementando a outra. Ali na nossa escola, quando nós ensinamos sobre meditação na palavra, existem pessoas que pegam apenas um trecho da palavra e elas escrevem
praticamente uma folha, frente e verso, né, 2 páginas de um caderno, de tanto que o Espírito Santo vai trazendo de compreensão e entendimento a respeito de um versículo ou a respeito até de trechos desse versículo. Por quê? Porque elas separaram um tempo para considerar a palavra. Elas separaram um tempo para observar o que está escrito ali. Na verdade, acaba sendo uma interpretação de texto. Aí agora você encontrou a utilidade de quando você estava na escola, né, dos seus professores te ensinarem sobre interpretação de texto. A interpretação de texto é muito importante para nós compreendermos o que está escrito na Bíblia. É muito importante nós contextualizarmos, ou seja, eu não pegar um versículo de forma isolada. É muito importante eu ler todo o capítulo para eu ver o que é que o autor está querendo me dizer, para eu somar com o que veio antes do versículo e o que vem depois do versículo. Isso vai fechar uma linha de raciocínio e vai me impedir de entender e de dizer a respeito daquele texto coisas que o texto não está dizendo. É o que todos os teólogos, os estudiosos falam de texto fora do contexto. E é daí que partem as heresias, é daí que partem as aberrações bíblicas. Então, nós precisamos, ainda que seja de uma forma simples, considerar as escrituras, fazer anotações e procurar entender, entrar no mundo do autor, entrar na realidade até histórica do autor, para compreendermos o que estava se passando ali na época, qual era a cultura da época, para que a gente consiga captar da melhor forma possível o que esse autor está querendo nos dizer. Em cima disso, é importante você ter um caderno. Eu costumo dizer para o pessoal que participa ali conosco, não leia a Bíblia deitado. Ler a Bíblia na cama é um sonífero, é uma delícia você ler e aí você acorda com a Bíblia em cima de você porque você dorme lendo a Bíblia. Então, assim, não que seja errado você ter a sua Bíblia ali do lado da sua cama, na sua cabeceira, é ótimo isso, né? Eu tenho o hábito de ler, sempre antes que eu vou dormir, eu leio alguma coisa, mas para que você possa examinar as Escrituras, sabendo que Jesus Cristo está aqui, a revelação de Jesus Cristo está aqui, para que você possa, como diz esse versículo aqui, considerar atentamente as Escrituras, o ideal é você fazer como eu estou aqui, uma mesa, sentado, a Bíblia, um caderno e se você puder adquirir alguns materiais de concordância bíblica, materiais conceituados, se informe com o seu pastor para que ele possa te direcionar bons autores, né? Para que você não pegue aí uma linha que pode te tirar dos pensamentos coerentes. Então é importante você ter o mínimo de material. Ah, mas isso tudo é muito caro. Querido, invista na sua vida espiritual. Invista numa boa Bíblia. Invista num bom dicionário. Nós gastamos com tantas futilidades, nós gastamos com tantas coisas. E os valores espirituais, e até que nos são cobrados, são irrisórios diante do valor espiritual que isso nos traz, diante do peso de eternidade que isso nos traz. Então, você deve pegar um caderno e você pega um texto bíblico e você procura então em cima de um versículo, vamos dizer que você esteja meditando em cima desse texto bíblico. Você abriu o seu caderno, você está ali com o seu lápis, a sua caneta e você vai começar a pegar parte por parte desse versículo. Lembre-se, antes você já fez uma leitura geral, você já tem uma noção do que o texto está querendo lhe dizer de uma forma geral, um capítulo antes, um capítulo depois, mas você vai querer meditar, tentar entender, buscar uma revelação a respeito do que Jesus está pensando, o que ele pensa, o que é importante para Jesus. Você pega, por exemplo, esse texto, vamos usar aqui, né, como o texto que a gente já estava meditando, usando para esse período. Você pega aqui a palavra, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. O que é considerar? Você vai começar a buscar em Deus e também dentro do seu conhecimento, o que seria essa palavra considerar? Você começa a notar alguns sinônimos, ou seja, algumas palavras que trazem o mesmo sentido da palavra considerar.
E aí então você vai anotando todos esses sinônimos, essas palavras que você encontrou. E aí então o texto vai te trazendo outras, atentamente. O que é eu considerar algo de forma atenta, atentamente? Ou seja, Jesus está pedindo aqui para que você preste muita atenção em algum princípio. Ele está dizendo para você, ei, para, você precisa entender isso daqui. Você precisa valorizar esse ensinamento. Você precisa considerar. Você não pode passar vistas grossas sobre isso. Para analisar. E assim ele vai seguindo o que vocês estão ouvindo. Peraí, o que é que eu estou ouvindo? Jesus está se referindo a quê? Ele estava falando sobre o quê? Estou ouvindo o quê aqui nesse texto? Ah, ele estava falando sobre a candeia. E aí então você vai vou indo e voltando no texto, até esse texto dentro de você trazer sentido. Você pode anotar no seu caderno, por exemplo, alguns pontos que esse texto está lhe dizendo. Você pode anotar o que esse texto está querendo me dizer. O que eu posso aprender nesse texto a respeito da pessoa de Jesus? O que Jesus valoriza nesse texto? Outra pergunta que você pode fazer é como Jesus está falando? Em cima de quais princípios ele está colocando esse texto? Como estaria o coração de Jesus com relação a esse ensinamento? Isso é analisar. Você vai pensar, você vai fazer perguntas para você mesmo e para o texto e você vai começar a anotar as respostas a essas perguntas no seu caderno. Você vai perceber que o Espírito Santo vai te trazer muitas coisas. Porque apesar de eu ter falado da interpretação de texto, na verdade isso daqui você está tendo revelação do texto, porque você não está estudando sozinha. Nesse momento, inclusive, que eu estou aqui lendo, eu sei que o Espírito Santo está aqui comigo. Se eu estivesse aqui sem gravar um vídeo, nada, eu estivesse simplesmente meditando nessa palavra, o Espírito Santo está sobre mim. E Ele está jogando luz nos meus olhos. E Ele está clareando a palavra para que eu possa compreender além do que o meu raciocínio, além do que o meu conhecimento possui, além do que os dicionários podem me dar. Eu conto sempre com a intervenção do Espírito Santo sobre esse momento. Então, é muito importante que você pare e que você se proponha e se disponha a estudar, a considerar, a analisar o que o texto está dizendo. E como eu disse no primeiro vídeo, procure Jesus em todos os versículos da Bíblia. Procure por Ele. Onde está Jesus? Como está o coração de Jesus? Qual é a maneira que Ele está falando? Procure deixar o seu espírito entrar na dimensão da onde Ele está. Deixe o Espírito Santo te levar até a situação em que Jesus estava, o momento em que ele estava, ou se você estiver meditando em um escrito de Paulo, ou seja qual for dos apóstolos, você sabe que foi o Espírito de Cristo que revelou aquilo a Paulo ou a outro apóstolo. Então você vai tentar entrar na dimensão espiritual do texto para captar, abrir o seu coração, para que o Espírito Santo traga do coração do Pai até ao seu coração as realidades espirituais que o texto está querendo lhe dizer. 1 Coríntios fala que o conhecimento ele incha, mas o amor ele nos acrescenta, ele nos amadurece. Ler a Bíblia por ler é inchaço de mente. Existem muitos com as mentes inchadas. Você e eu não podemos ser mais um. Nós podemos ter um espírito cheio da revelação do Senhor. E isso só depende da nossa disposição de ouvirmos a voz do Espírito Santo de Deus. Além do diário espiritual, onde você vai anotar todas as coisas que o Espírito Santo vai trazendo ao seu coração, então, você vai passar para um período realmente de meditação. Nesse período, você vai procurar corresponder a tudo que foi anotado. Até as respostas mesmo que você deu, mas que talvez você anotou, veio tanta coisa, você vai perceber que vai vir muita coisa na sua mente e no seu coração. Mas você precisa, até mesmo nesse momento de escrever e anotar, é interessante que você pare e que você comece a dar respostas a tudo aquilo que está vindo ao seu coração. É importante que você pense, que você medite de maneira a dizer, como eu posso responder a isso? Que reação eu estou tendo a essa verdade? Que reação eu estou tendo ao amor de Jesus com relação à minha vida?
Que reação eu estou tendo ao olhar de Jesus? Que reação eu estou tendo? É interessante você pegar, por exemplo, uma situação em que Jesus, vamos pegar a mulher do fluxo de sangue, em que Jesus para tudo e ele olha calorosamente para ela e diz, alguém me tocou, e ele então se aproxima daquela mulher e disse, a sua fé te curou e tal. Como foi o olhar de Jesus para aquela mulher? Eu sinto esse olhar de Jesus sobre a minha vida? Eu já parei para receber o olhar de Jesus? Eu já parei para receber essa cura de Jesus? Sabe, o momento de meditação, além de você anotar as coisas, é momento de você receber e responder a tudo aquilo que Jesus Cristo está liberando através da palavra, a tudo aquilo que o Pai, que o Espírito Santo estão liberando através da palavra. Eu quero ler com você em Lucas capítulo 6, versículo 45, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. O momento da meditação é um momento de você tirar de dentro de você, de nós tirarmos o que está dentro do nosso coração. Se houver maus tesouros, é momento de nós identificarmos e lançarmos fora. E então substituirmos esses tesouros maus por bons tesouros. É momento de cavarmos fundo na palavra, até encontrarmos uma mina preciosa e trazermos todos esses tesouros para dentro do nosso coração. Para que então, conforme diz esse texto, nós possamos falar daquilo que o nosso coração está cheio. Sabe, eu creio profundamente na santificação pelo poder da palavra de Deus. Eu creio que a santificação, puxando até agora um pouquinho desse assunto, acontece de uma forma efetiva, proporcionalmente ao tanto que eu medito na palavra. Perceba, medito e não somente leio. Ler é uma coisa, o ler talvez não mude os tesouros do nosso coração, mas o meditar gera mudança de tesouros no nosso coração. O meu coração, ele é mau e enganoso, o seu também é. Só que nós podemos mudar a cada dia a realidade do nosso coração através da meditação da palavra. Nós podemos mudar a realidade do nosso entendimento com relação à pessoa de Jesus através de alterarmos o padrão de tesouro do nosso coração. Talvez Jesus Cristo no seu e no meu coração seja ainda alguém muito superficial. Mas ele não continuará sendo se nós decidirmos meditar, parar em cima dos princípios bíblicos, fazendo sempre essa declaração: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu estou aqui, a minha prioridade é te conhecer, é saber quem o Senhor é saber quem é aquele que morreu por mim na cruz. Quando essa é a nossa prioridade, os tesouros do nosso coração começam a ser alterados. E uma outra dica, uma outra orientação muito simples que eu gostaria de deixar para você nesse vídeo, está aqui na palavra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Eu costumo também dizer, além da meditação, para nós podermos conhecer mais a pessoa de Jesus e para podermos ter um vocabulário bíblico cada vez melhor, eu vou estar falando também isso no nosso módulo de oração, eu costumo orientar as pessoas a fazerem ano bíblico. Eu sei que eu frisei bastante na questão de meditarmos, de pensarmos nos princípios. Mas é muito importante nós termos os vocabulários bem latentes dentro da gente. E é interessante nós fazermos leituras rápidas. O ano bíblico é uma excelente ferramenta e hoje ninguém tem desculpa para não ter um modelo, né, de ano bíblico, porque qualquer celular consegue baixar programas excelentes de ano bíblico que inclusive eles vão nos avisando quando nós estamos com o nosso plano atrasado, com os nossos dias atrasados, eles vão nos cobrando. Nós conseguimos colocar o plano em dia, você aperta um botãozinho, ele realinha todo o seu ano bíblico e você consegue ler a Bíblia pelo menos uma vez ao ano.
Isso é muito importante, porque ter intimidade com um vocabulário faz com que você acelere a sua compreensão do texto. É a mesma coisa de quando você faz uma faculdade. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz odontologia. No início, era tudo muito complicado, eram termos muito difíceis. Todos aqueles instrumentais que quando você vai no dentista, cada instrumental daquele ali tem um nome. E são muitos. Nós levávamos caixas de instrumental para a faculdade. E no início, quando eu olhava tudo aquilo, eu falava, eu nunca vou decorar esses nomes. E quando eu terminei a faculdade, eu sabia o nome de todos. Por quê? Todos os dias eu olhava para eles. Todos os dias eu não tinha nem a intenção de decorar, mas eu utilizava tanto aquelas ferramentas na faculdade que eu não tinha nem escolha, eu tive que decorar os nomes. É a mesma coisa. Quanto mais eu manusear a palavra do Senhor, ainda que não seja para meditação, mais ela vai entrar na minha mente. E quando eu for meditar no texto bíblico, você vai estar meditando em um texto, o Espírito Santo vai te trazer à memória um outro texto e uma conexão vai começar a se formar dentro de você. Talvez você seja, se você for como eu, você não vai decorar onde está o versículo, questão de detalhes. Eu tenho muita dificuldade com isso, mas os conceitos vão se fechando na minha mente quando eu estou estudando, quando eu estou meditando e até quando eu estou ministrando. Os textos começam a saltar na minha mente. Por quê? Desde criança eu leio a Bíblia. E leitura, como que uma criança vai meditar? Mas eu fui orientada desde cedo a ter intimidade com a Bíblia. E sempre Antigo e Novo Testamento, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. No outro vídeo eu disse que não há diferença. Jesus Cristo se revela no Antigo e no Novo. A graça não nos isenta de estudar o Antigo Testamento. Então, quando você se coloca a ler toda a Bíblia, você vai criando material para que o Espírito Santo traga a revelação ao seu coração. Eu gosto de usar um exemplo. Imagina você caminhando e você assim, sabe aqueles países onde o outono derruba bastante folha no chão e fica aquelas folhas, montes de folhas assim no chão. E aí de repente o vento vem, sopra e ele levanta todas aquelas folhas. Nós sabemos que o Espírito Santo ele sopra, que o vento sopra quando quer e aonde quer. O sopro de Deus sobre as nossas vidas vem para nos trazer revelação. Só que quanto mais folha você tiver, mais elas vão subir. O vento no outono, quando ele sopra, para que você veja o movimento das folhas, as folhas obviamente têm que existir. Para que se veja, para que aconteça a revelação nas nossas vidas, o conhecimento tem que existir, a letra tem que estar dentro da gente. Gosto de dizer de apóstolo Paulo, por que ele foi um dos homens que mais escreveu e trouxe revelação para a igreja, nos deixou revelação? Ele tinha um nível de conhecimento bíblico muito alto. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. E isso certamente trouxe respaldo para que ele escrevesse tudo o que ele escreveu. E não só escrevesse, para que ele tivesse o nível de revelação que ele teve. Então, não subestime a letra, não subestime os estudos. Há pessoas que, inclusive, denigrem seminários teológicos. Não faça isso. Você pode fazer um seminário teológico sem ser engessado. Eu sei que existe o risco de nós engessarmos um seminário teológico, mas isso vai do coração de cada um. O fato é, o conhecimento é necessário. Extremamente necessário. Existem grandes homens e mulheres de Deus que podem nos treinar, que podem nos oferecer muito, e a leitura bíblica é imprescindível para crescermos na revelação de quem é Jesus. Portanto, saia do padrão. Eu não consigo ler, eu não gosto de ler, eu amo Jesus, mas eu não consigo ler a Bíblia. Não funciona. Você não vai crescer. Você não vai ter grandes níveis de revelação. Você não vai receber aquela cura que realmente te estabiliza. Infelizmente, pessoas assim vão viver um cristianismo superficial e infelizmente até almático, porque o que nos traz conhecimento e revelação genuína é a palavra de Deus. Dons é uma coisa. Eu receber visões, eu receber sonhos, isso é uma coisa. Isso me traz algumas revelações, mas a revelação profunda, a que sedimenta a minha fé, está aqui. Portanto, eu não tenho para onde fugir. Eu preciso ler a palavra do Senhor.
Eu quero então encerrar esse vídeo hoje com essas dicas práticas muito simples, mas que você pode hoje começar a colocar em prática. Você pode hoje já dar andamento, dar seguimento, sequência ao crescimento da sua vida cristã. Vá para a internet, procure coisas logicamente boas, mas não pare de crescer. Procure ferramentas, procure materiais, vá para o seu pastor, pergunte para ele o que você pode adquirir para poder crescer mais na meditação da palavra e no conhecimento de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Espírito Santo, nós dependemos totalmente do Senhor para ter os nossos olhos abertos, para compreendermos a palavra que nos foi deixada. Nós queremos ter Jesus diante dos nossos olhos. Nós precisamos ter Jesus diante dos nossos olhos. E o Senhor pode transformar a letra em vida para nós, mas nós precisamos da letra. Então, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Gera no coração dela fome e sede da tua palavra, disposição para a leitura bíblica, disposição para ter disciplina, para se assentar, analisar, meditar e pensar nos teus princípios bíblicos. Espírito Santo, traz revelação de Jesus Cristo à tua igreja, para que nós possamos amá-lo cada vez mais e realizarmos tudo aquilo o que ele pediu para nós, não porque precisamos e devemos fazer, mas porque nós o amamos incondicionalmente. É no nome de Jesus que eu oro e abençoo essa vida agora. Amém. Eu queria te dizer que se você tiver alguma dúvida com relação a qualquer um desses assuntos que nós estamos passando para você, eu quero te encorajar a entrar no nosso site para que você possa colocar ali os seus questionamentos, as suas contribuições, as suas dúvidas, para que nós possamos entrar em contato com você. Na verdade, esse curso inicialmente foi projetado para ser feito de uma forma fechada, dentro de uma plataforma. Mas nós resolvemos abrir, expandir, permitir que as pessoas tenham acesso. Mas nós não queremos que você fique com dúvidas. Um dos nossos objetivos de fazer esse curso fechado inicialmente era a questão de sanar qualquer dúvida que existisse. Mas para isso existe o e-mail, para isso existem os nossos contatos e nós estamos à sua disposição para que você possa entrar em contato com a gente, para que nós possamos explicar alguma fala que você não conseguiu entender, alguma fala que talvez ficou mal compreendida, que não fechou dentro do seu coração. Nós não queremos que você fique com dúvidas, não queremos que nenhum espírito de confusão atue aqui, nós queremos ser úteis para você. Nós queremos abençoar a sua vida. Então, entra lá no nosso site www.cais.com.br. Você coloca ali a sua dúvida, o seu questionamento e rapidinho nós respondemos para você, procurando da melhor forma possível sanar a sua dúvida. Que o Senhor possa te abençoar.